Lição 10: A restauração nacional e espiritual de Israel. Texto áureo. E, assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11, 26. Verdade prática. A chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Leitura diária. Segunda, Gênesis 28, 13 a 15. Deus não deixará Israel até que se cumpra tudo o que disse a Jacó. Terça, Jeremias 31, 17. A restauração de Israel é uma promessa de Deus. Quarta, Ezequiel 37, 21 e 22. Primeiro vem a restauração nacional, o que já aconteceu, e depois a espiritual. Quinta, Zacarias 12, 10. Esse é o dia em que Israel reconhecerá o Senhor Jesus como seu Messias. Sexta, Lucas 1, 32 e 33. Essa promessa anunciada pelo anjo Gabriel ainda não se cumpriu. E sábado, Hebreus 8, 8 a 11. A nova aliança envolve Israel e o mundo. Leitura bíblica em classe, Ezequiel 37, 1 a 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Introdução. A lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve do Vale de Ossos Secos descreve, numa linguagem metafórica, como Israel voltará a ser uma nação soberana reconhecida na comunidade internacional, ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. Tópico 1. Sobre o significado do Vale de Ossos Secos. Ponto 1. Os ossos secos, versos 1 e 2. O profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão "e o Senhor me levou em espírito", verso 1, se refere à maneira como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido antes, Ezequiel 1:1, 8:3, 11:24. Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos secos,
que estavam sequíssimos. Essa revelação é uma profecia que anuncia, de antemão, a restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Ponto 2. O significado. Nos versos 11 a 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Verso 11. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Os nossos ossos secaram, expressão que significa ruína definitiva. E pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. O discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas com base no versículo 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo, Ezequiel 33, 21. Se esse pensamento puder ser confirmado, isso significa que a dispersão já estava concluída, segundo Reis 25, 10 e 11, segundo Crônicas 36, 20. Ponto 3. As promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo as ligará. Oséias 6:1. O mesmo Deus que advertiu o povo, ainda nos dias de Moisés, da diáspora em caso de desobediência aos mandamentos de Javé, Levítico 26, 33 a 37, Deuteronômio 28, 25, 36 e 37, prometeu trazê-lo de volta, Jeremias 31, 17, Ezequiel 11, 17. A dispersão de Israel entre as nações é identificada com o vale de ossos secos da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações na diáspora. A visão vislumbra a restauração nacional e, em seguida, a espiritual. Tópico 2. Sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Ponto 1. As diásporas de Israel e Judá. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônios, segundo Reis 24, 1 e 2, Daniel 1, 1 e 2. O cativeiro assírio de 722 a.C. faz parte da primeira dispersão, segundo Reis 17, 23. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., segundo Crônicas 36, 20 a 22, Esdras 1, 1 e 2, a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuaram por toda parte. Nos tempos do Novo Testamento, haviam comunidades judaicas nos grandes centros urbanos no vasto Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. Ponto 2. Renasce Israel. O retorno dos judeus, a que se refere a profecia, diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus, Lucas 21, 24. Essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos, sendo iniciada no ano 70 d.C., por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, 33 a 14, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. O dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país e Ben-Gurion, o primeiro chefe do Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se torna uma nação soberana. Ponto 3. Restauração nacional, versos 6 a 8.
Primeiro, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos, e as carnes recobriram esses ossos. Estava, pois, o corpo pronto, a restauração de Israel em um só dia e depois das dores de parto. Isaías 66:8. Essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel. A fundação do Estado de Israel é cumprimento da promessa do retorno. Ezequiel 36, 24, 37 e 21, Amós 9, 14 e 15. Tópico 3. Sobre o milagre do século XX. Ponto 1. O testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje, Jeremias 30:11. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí, os ossos secos já reviveram, o corpo foi formado, mas não havia neles espírito, diz a palavra profética, verso 8. É isso que falta hoje em Israel. Ponto 2. O status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém, entre outras coisas. Israel é um estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, depois de mais de 18 séculos de diáspora, mas está ainda sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou o Senhor Jesus, Lucas 21, 24. Ponto 3. Restauração espiritual. Quando o espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Zacarias 12:10, Ezequiel 37, 23 a 28. A palavra profética vislumbra essa promessa. Verso 14. É o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Salmo 122, 6. Conclusão. Nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia, de antemão, o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Amém.